Até que enfim, resolvi gravar o vídeo. Vamos embora, vamos assim mesmo. Tava esperando, sabe? Eu tá melhor, tá mais disposta, ou ter um tempo X, ou acontecer isso, aquilo. Não acontece, porque a vida é ocupada, é cheia o tempo todo e não tem um tempo livre, como antes. Mas então vamos lá, eu queria falar um pouco do sono, dessa coisa de criança que não dorme à noite, que acorda à noite. Se teu filho é assim, se você conhece assim, tá no lugar certo. Gabriel, começar do começo, o Gabriel, ele tem quase 2 anos, ele vai fazer 2 anos daqui 3 semanas. Então, ele nunca foi uma criança que dormiu a noite toda, nunca, ele sempre acordou à noite. E aí, talvez seja culpa minha isso, ou talvez seja o organismo dele, difícil dizer. Então, desde bebê, quando é bebê, eles acordam de 3 em 3, depois de 4 em 4 horas. E aí, eu sempre pegava ele, amamentava. E aí, chegou no momento da amamentação que eu tava podre, eu tava muito cansada mesmo, porque é aquela coisa que você não dorme e a criança continua acordando, e quando ela dorme de volta, não é que ela dorme e você vai dormir na sequência, não, ela dorme, você fez ela corrotar, ela dormiu, aí você vai tomar um copo d'água, você vai dar uma respirada, você vai fazer um xixi, você vai dar uma olhada nos seus e-mails, aí depois você até pode descansar. Eu, pessoalmente, algumas vezes eu descansava, mas muitas vezes eu não descansava, porque era um tempo que eu tinha livre, era o meu tempo que eu tinha pra mim, e eu não queria perder esse tempo. Então, eu não descansava muitas vezes. Certo ou errado? Não sei. Na época, eu achei isso certo e era isso que me deixava um pouco mais feliz, né? Nessa coisa de tempo que a gente perde. A gente vira mãe, a gente perde muito do nosso tempo que a gente tinha pra gente. Então, nosso tempo pra gente, ele é transferido totalmente pra criança. Então, eu não descansava tanto. E aí, à noite, eu tava pregada, óbvio. Então, o que eu comecei a fazer? Ele acordava na madrugada pra mamar, chegou um ponto que eu punha ele no peito, deitava na cama e deixava ele mamando na cama. Não quando ele era muito recém-nascido, porque tem que arrotar e tal. Mas depois dele maiorzinho, eu fazia isso sim. Então, aquela foto típica de você dormindo e o nenê dormindo com você na cama, mamando. Ele terminava de mamar, virava pro lado, dormia, isso eu já tava dormindo, enfim. E aí foi assim por um bom tempo. Então, ele acostumou com a mamada noturna, e aí depois que ele parou de mamar no peito, isso ele tinha quase 1 ano, e ele parou de mamar no peito porque com 7 meses meu leite diminuiu, isso eu já estava introduzindo alimentação. E com 11 meses e pouco que eu tirei ele do peito, porque ele já estava com dentinho e ele estava mordendo meu bico. E aí eu sempre conversava com ele, antes dele mamar eu já avisava, ai Gabi, não morde mamãe, porque faz dodói, dararara. Então quando ele parava assim, com a boca no bico, e olhava assim pra mim, dava aquela risadinha de tipo, vou te sacanear. Aí ele terminava de mamar, ele dava aquela mordidinha. E eu dava fórmula, ele ainda toma fórmula, mas assim, quando ele tava perto de parar de amamentar, ele tomava fórmula, depois eu complementava com o peito. E eu pretendia fazer isso por mais 1 ano, mas não rolou, parou de mamar. Então, à noite, ele começou a acordar para tomar mamadeira. E foi assim até pouco tempo atrás. E aí, ele cresceu mais um pouco, e ele começou a acordar na madrugada e querer ficar acordado. Então, algumas vezes eu levava ele pra cama com a gente, pra ele dormir, porque eu tava pregada, tava cansada, o Carlos cansado, meu marido também cansado. E em outras vezes o meu marido levava ele pra brincar na sala. Isso foi um pouco de discussão entre a gente, no sentido de não concordar com as atitudes. Eu achava que ele tinha que ficar no quarto e dormir, e o Carlos acha que por conta dele estudar do dia inteiro e ficar pouquíssimo tempo com o Gabriel, porque final de semana ele trabalha, ele achava que o Gabriel sentia falta dele. Então, madrugada, lá pelas 2, 3 da manhã, era um tempo que ele acordava e o pai brincava com ele. Mas enfim,
E aí chegou um ponto que o Carlos começou a ficar cansado também dessa rotina, porque, gente, ninguém merece. Tinha noite que o Gabriel dormia a noite toda, mas a maioria das noites ele acordava. Bom, e aí eu decidi que a gente ia fazer o tal do sleep training com o Gabriel. Ou seja, desde o começo que ele era bebê, eu só de pensar, de deixar ele chorando no quarto, eu ficava com o coração apertado. Outra coisa, eu sempre gostei de fazer ele dormir no colo, sabe? Sempre gostei de sentir que eles deitam, eles se aconchegam, aquela coisa. Sempre gostei. E meu pai, eu lembro que meu pai falava pra mim, esse menino vai te dar trabalho, depois pra você tirar ele do colo, não sei o que, eu não ligo, depois eu vejo o que eu faço, porque eu gosto, eu quero aproveitar, porque passa muito rápido, isso e aquilo. Então, pois bem, minha amiga, agora já passou tudo isso, então agora já tô naquela fase, tipo, quero tirar ele do colo, sabe? E aí, à noite, na madrugada, a gente conversou, sentou e conversou, e chegou num senso comum que a gente vai cortar a acordada da madrugada dele. E aí que a semana retrasada, eu falei pra ele, bom, hoje a gente deixa ele chorando. Se ele acordar de madrugada, ele fica no berço chorando. E aí, foi o que aconteceu, ele acordou e ele fica, mamãe, mamãe, a mamãe não atende, papai, papá, papá. E nada. Aí eu deixei ele um tempo lá, ele começou a choramingar. E aí, o que ele faz? O danadinho, ele jogou a chupeta pra fora do berço. Só que ele dorme com 2 chupetas, né? E são aquelas chupetas que acendem a bundinha, que você põe na luz ou na claridade, ela brilha no escuro. Então, ele sempre usou dessa chupeta. Outra dica aí que é fantástica, porque ele acorda no meio da noite, perdeu a chupeta, ele consegue achar porque ela fica brilhando. E aí, ele jogava a chupeta pro berço. Eu, Gabi... Aí ele pegava a outra chupeta e jogava pra fora do berço. E aí ele ficava, Pepe, Pepe. E aí jogava o papu dele, que é um paninho que ele chama de papu. E jogava tudo fora do berço. E aí eu comecei a conversar com ele. Eu pegava pra ele e falava, não joga, porque a mamãe não vai pegar. E ele começava a chorar que ele queria colo. Ele chorava, chorava, chorava. E eu conversando com ele o tempo todo. Aqui, mamãe tá aqui, o papai tá aqui, agora é de noite, hora de dormir, você tem que ficar na sua caminha. E ele chorando aos prantos. E aí joga a chupeta pra fora, e eu levanto e pego a bendita chupeta e falo, não joga que eu não vou pegar. E aí, a terceira vez que ele jogou uma das chupetas, eu não peguei. Eu falei, vai ficar no chão, mamãe não vai pegar. Tanto é que a segunda ele não jogou. E eu não levantei pra pegar a primeira. Mas, e aí o tempo todo conversando com ele isso, não precisa ter medo, você tá na sua casa, a mamãe tá pertinho, toda aquela ladainha, 3 horas da manhã. E eu acho que ele deve ter chorado por uns 40 minutos, ou 1 hora, não lembro, foi muito longo a primeira noite. Aí beleza, aí dormiu. A segunda noite, a mesma coisa. E chora, 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 e eu converso com ele, e joga a chupeta pra fora do berço, e eu aviso que eu não vou pegar. Peguei uma vez, a segunda vez não peguei, e aí ele sempre com a segunda chupeta lá de retaguarda. Aí ele dormiu. Terceira noite, mesma coisa. Ele acorda chamando, mamãe, papai, nananã, pra ver quem que atende, ninguém atende, e eu converso com ele e explico de novo, não precisa ter medo. Mamãe tá aqui pertinho de você, você tem que ficar na sua caminha, eu deixei o seu au-au aí com você, que é um cachorro verde que ele tem, que ele é alucinado no cachorro, e no tal do nenê, que é uma bonequinha, mas a tal da nenê, ela tem um chocalho dentro, não dá pra deixar no berço. E aí eu falei, o au-au tá aí com você, nanando, você tem que ficar na sua caminha, toda essa conversa. No 4º dia, ele acordou, acho que era umas 2 e pouco da manhã, já não joga mais chupeta, porque ele sabe que não pega, na segunda noite ele já sacou que eu não ia pegar, então ele sempre ficou com uma de reserva. Na 4ª noite ele acordou, e aí ele pegou e chamou, mamãe, mamãe, e aí eu fiquei quieta, e aí ele, mamãe, eu dei risada, e me continha pra não fazer barulho, e eu rindo, e ele, mamãe, e eu quietinha. Aí ele pegou, aí eu falei pra ele na 4ª noite, Gabi, mamãe tá aqui, mas a mamãe tá nanando na minha cama e você fica na sua caminha. Ele voltou e dormiu. Na 5ª noite,
Eu sei que ele acordou, ele deu lá uma reclamada, falou alguma coisa, ficou lá, né, tipo, sei lá o quê. E eu fiquei quieta, não falei nada. E aí ele voltou a dormir. E aí, a partir dessa quinta noite, ele não acordou mais à noite. Eu escuto ele acordar, eu escuto ele fazer, né, sei lá, murmúrio dele lá, mas ele já não chora mais na madrugada. E não tem acordado, o que é um alívio. Agora ele tá gripado, então às vezes ele acorda com o nariz bem entupido. Teve uma vez que ele acordou com o nariz bem entupido, mas aí eu peguei ele, limpei o nariz, fiz ele dormir de novo no colo e coloquei ele no berço de volta. E ele ficou até o dia seguinte. Então agora o sono dele, como ele não tem acordado na madrugada, o sono dele já tá indo de 10 para 12 horas, porque antes ficava entre 8 e 10 horas de sono. E agora já tá indo de 10 a 12 horas. Então, a qualidade do sono dele também melhorou. E aí, o resumo da história eu acho que se eu tivesse feito esse treinamento, lógico que isso não é para toda criança e toda mãe, enfim, eu tô falando de mim. Eu acho que se eu tivesse feito esse treinamento mais cedo, eu já teria a qualidade de sono à noite. Mas enfim, né, por XYZ eu não fiz, então eu resolvi fazer agora e meu filho levou, diria, de 4 a 5 noites pra ele entender que a noite é hora de dormir. Próximo capítulo, eu quero que ele comece a dormir sozinho, né, como eu disse no começo, eu acostumei ele mal, e o Carlos também, porque tanto eu quanto ele, que faz o Gabriel dormir, então a gente acabou acostumando ele mal. E foi mais por uma opção minha, eu acho, de fazer ele dormir no colo. Eu ainda gosto, mas eu já não deixo, e ele sempre dorme enrolando o meu cabelo e fica mexendo no meu cabelo. E agora eu decidi, ele tá dormindo a noite toda, lindo, perfeito. E eu quero começar a treinar ele para ele dormir sozinho, né? Chega a hora de naná, dá o beijinho, toma um mamazinho, faz um carinhozinho, põe ele na cama, sai do quarto e ele dorme sozinho. Então, como ele sempre dormiu mexendo no meu cabelo, tanto no cabelo do pai dele, eu agora já parei já tô cortando isso. Então, eu prendo bem o cabelo e quando ele vai aqui por baixo, assim, aí eu devagar já vou tirando a mãozinha dele, para poder ele acostumar a não dormir mexendo no meu cabelo. Mas ele vai e mexe no dele. E ótimo, porque tem um cabelo para ele mexer, porque ele gosta de ficar fazendo assim no cabelo, sabe? Então, o próximo capítulo é isso, é ensinar uma criança de 2 anos a dormir sozinha na caminha dela. E aí, quando ele estiver dormindo sozinho, eu venho e gravo um outro vídeo pra contar como é que foi. Eu sei que vai ser o maior chororô, porque o Gabi, ele é de peixes e ele é um drama queen, sabe? Ele chora sentido, você vê as lágrimas correndo no rosto dele, que você fala, meu Deus, coitado dessa criança. Então ele é assim, ele sempre foi assim. Mas por outro lado, ele é uma criança super inteligente e ele entende o que você fala. Então, eu acho que não vai ser tão difícil assim, mas né, enfim, só fazendo pra saber. Aí eu venho aqui e conto, tá bom? E essa foi minha experiência com ele. Então, sim, dá pra você treinar o seu filho mais velho a não acordar à noite, que era o caso do meu filho, que ele acordava à noite. Então, sim, dá pra fazer. É mais difícil? Não sei, viu? Porque quando eles são muito recém-nascidos, a gente já fica, né? E mãe de primeira viagem ainda, a gente fica mais coração mole, tipo, com dó, porque é só um bebezinho. Agora ele já tá maior, então o coração já não é tão mole. Então agora eu deixei ele chorando de madrugada, tranquila, e fui conversando tranquila. E quando ele parou de chorar, eu dormi, ele dormiu. Mas quando eles são bebezinhos, a gente fica um pouco mais mesmo coração mole. E outra coisa de fazer cortar essa acordada da madrugada, nessa idade, pode sim ser mais difícil, porque eles são mais inteligentes, eu não sei.
Eu não sei se é mais difícil ou não. Eu sei que pra mim funcionou bem. O Gabi levou de 4 a 5 dias pra entender que madrugada não se acorda pra brincar. Madrugada se acorda se acontecer alguma coisa, se acontecer algum acidente, um cocô, ou se você tá resfriado, ou se você teve um pesadelo. São outros motivos que se acorda na madrugada, né? Não pra brincar. É isso, então espero que esse vídeo sirva de consolo para algumas mães, porque eu pesquisei também bastante antes de fazer com o Gabi para ver se dava certo, se eu tô no caminho certo, não aquelas coisas, né? Então, li bastante. E também decidi que é a hora porque não tá dando. Isso não é vida pra ninguém, não é vida pra gente, não é vida pra ele, porque afeta o desenvolvimento dele na escola, porque ele acorda de madrugada, a criança fica acordada 2 horas, 3 horas de madrugada. Dia seguinte ele acorda cedo pra ir pra escola, porque eu acordo cedo pra trabalhar, o pai dele acorda cedo pra ir pra faculdade, ele tem que acordar cedo pra ir pra escola. Então afeta sim o desenvolvimento dele na escola. Então decidimos que é a hora. E tá super funcionando. Então é isso, obrigada por assistir, espero que ajude alguém ou sirva de consolo aí pra alguém, tá bom? Valeu!